Saber Direito desta semana é sobre o Pacto Federativo no Brasil. O curso aborda as formas de Estado, classificações e origem da federação, distribuição de competências e muito mais. As aulas são com o professor Gustavo Machado. Olá, meus amigos. Eu sou o professor Gustavo Machado, sou procurador do Distrito Federal, ex-procurador da Fazenda Nacional, ex-procurador do Estado de Goiás. E vou trabalhar com vocês aqui algumas aulas no Saber Direito sobre a forma federativa de Estado, sobre o nosso pacto federativo. Mas antes de começar, eu queria primeiro agradecer o Saber Direito por essa oportunidade. Estou muito honrado de estar aqui, por onde já passaram grandes professores de notório conhecimento. Então é uma honra para mim estar aqui e vamos discutir esse assunto, que é um assunto tão importante e que, sem dúvida alguma, é um assunto que vai estar nas telas das aulas e também do próprio Congresso Nacional nos próximos anos, porque é um assunto que a gente precisa discutir mais. Acho que a gente discute pouco a questão do nosso pacto federativo. Então vamos lá. Bem, antes de mais nada, a gente precisa entender que a forma federativa, a federação, é uma forma de Estado. O que é forma de Estado? Como que a gente pode definir forma de Estado? Olha só. Forma de Estado é a maneira como o poder é distribuído dentro de um território. É a organização geográfica do poder. De que maneira que o poder é distribuído dentro do nosso território? Lá no artigo 1º da Constituição, o artigo 1º da nossa Constituição diz que a República Federativa do Brasil é constituída, pela união indissolúvel de União, Estado, Distrito Federal e municípios, e se constitui por aqueles princípios que ela vai começar a narrar. Mas o que me interessa aqui é que já lá no artigo 1º, a Constituição deixa claro que nós somos uma federação de estados e municípios. Já está lá no artigo 1º. Então, o que significa dizer que somos uma federação? Significa dizer que o nosso poder é distribuído aqui dentro do nosso território na forma de uma federação. Isso é forma de Estado. Mas antes de chegarmos a definir o que é uma federação, é importante a gente entender o que não é uma federação. Eu sempre digo que para a gente saber o que uma coisa é importante a gente saber o que ela não é. Sabendo o que ela não é, a gente já dá um passo grande aí para entender o que é alguma coisa. Bem, quando a gente pensa em forma de Estado, a gente tem que diferenciar primeiro forma de Estado de forma de governo. O que é forma de governo? Para a gente não misturar. Forma de governo significa a maneira como se relaciona o poder e o povo. De que maneira acontece esse relacionamento poder-povo, poder-Estado? Basicamente, quando a gente pensa em forma de governo, a gente está falando em monarquia e república. Na monarquia, nós temos um Estado que pertence, de certa forma, a uma família de monarcas. A relação entre o monarca e as pessoas que moram dentro daquele Estado é uma relação de súdito. Os cidadãos são súditos daquele monarca. Muito diferente da república. Na república, essa relação Estado-povo, poder-povo, se dá de uma outra maneira completamente diferente. Numa república, as pessoas são cidadãs e, por serem cidadãs, elas participam da vontade do Estado. O Estado existe por elas, não porque existe uma família que, de forma hereditária e vitalícia, vem ditando as ordens dentro daquele Estado. Não. Numa república, os cidadãos é que são a razão de ser desse Estado, por isso que eles participam da formação da vontade do Estado. Então, vamos lá. O que eu estou querendo dizer para vocês é que forma de Estado é uma coisa. Forma de Estado é a maneira como o poder é distribuído dentro de um território. É a organização geográfica do poder. Forma de Estado não se confunde com forma de governo. Forma de governo é monarquia, república. Ou seja, é a maneira como o Estado se relaciona com o seu povo. Essa relação Estado-povo é que determina a forma de governo, não é o que a gente vai tratar aqui. Nós também não vamos tratar aqui sobre sistema de governo. Forma de Estado é uma coisa, sistema de governo é outra. O que é o sistema de governo? Sistema de governo é a maneira como os poderes se relacionam entre si.
Há várias formas, há vários sistemas de governo pelo mundo, mas basicamente o que a gente tem visto é ou um sistema presidencialista ou um sistema parlamentarista. Aí no sistema parlamentarista a gente tem um sistema parlamentarista monárquico, em que o monarca é o chefe de Estado, ou um sistema parlamentarista presidencialista, em que o presidente é o chefe desse Estado, e o presidencialismo, que é o que a gente vive aqui na praticamente totalidade da América Latina, nos Estados Unidos, etc. Então, sistema de governo é a maneira como os poderes se relacionam. É muito diferente de forma de Estado, que é o que a gente vai estudar aqui, porque forma de Estado é a maneira como o poder é distribuído dentro do território, é outra coisa, então. Bem, para a gente fechar aqui e poder dar início ao assunto que nos interessa, disse para vocês que a gente vai estudar ao longo dessas aulas, então, a forma de Estado. Forma de Estado é a maneira como o poder é distribuído dentro de um território, é a organização geográfica desse poder. Não se confunde com forma de governo, aí a gente tem a monarquia e a república, e não se confunde com o sistema de governo, que aí a gente vai ter o presidencialismo e o parlamentarismo. Bem, para ver se ficou bem claro isso que eu disse aqui, para a gente poder avançar, vamos para o nosso primeiro quiz. Então vamos lá, olha só. Sobre as formas de Estado, aponte a alternativa correta. As formas de Estado mais importantes são república e monarquia. Essa questão está falsa. Por quê? Porque forma de Estado não é república e monarquia. República e monarquia é forma de governo. Letra B. O presidencialismo e o parlamentarismo são as formas de Estado mais comuns nos dias atuais. Isso também está falso. Por quê? Presidencialismo e parlamentarismo são sistemas de governo e não formas de Estado, como está aí no item D. Forma de Estado é a maneira como o poder é distribuído dentro de um território, criando uma ou mais esferas de governo. É exatamente isso que a gente vai estudar a partir de agora. Forma de Estado é a maneira como o poder é distribuído dentro de um território e a gente vai ver como funciona essa questão de esferas de governo. Por fim, a gente tem a letra D, que diz: a Constituição Federal de 1988 adotou a forma de Estado unitário, embora tenha garantido autonomia à União, Estados e municípios. Falso, eu disse para vocês que já o artigo 1º da Constituição deixa claro que a nossa Constituição de 88 adota como forma de Estado a federação e não um Estado unitário. Bem, agora que nós já sabemos o que é forma de Estado e já sabemos diferenciar isso de formas de governo e sistemas de governos, vamos estudar a federação. A gente tentar definir aqui o que é a federação, que é o nosso ponto de partida para tudo que a gente vai estudar ao longo dessas aulas. Antes de falar sobre o que é uma federação, vamos saber o que também não é uma federação. Vamos estudar outras formas de Estado. E um livro que eu indico muito, há várias classificações sobre formas de Estado, não há uma unanimidade, né, nessas classificações nos nossos livros de doutrina. Mas um livro que eu gosto muito, até por ser bastante didático e profundo, é o livro Pacto Federativo do professor José Luiz Quadros de Magalhães. Esse livro é um livro muito interessante porque ele trata de várias formas de Estado, não só no Brasil, não trata só no Brasil, mas trata de várias formas de Estado na Europa também e nos Estados Unidos, etc. Então ele traz essa classificação que eu vou falar para vocês aqui agora, basicamente está no livro do professor José Luiz Quadros de Magalhães, que é um livro que eu gosto muito. Outro livro que eu indico para vocês, antes da gente começar a falar dessas formas de Estado, é o livro Controle de Constitucionalidade Estadual, do professor Léo Leonci, que é meu colega lá na Procuradoria do DF, um colega que todos nós lá gostamos muito, e tem esse livro que é um livro muito festejado aí pela doutrina, e eu gosto desse livro porque no primeiro capítulo dele, o professor Léo Leonci trata de uma maneira muito bacana sobre essa relação entre normas da União, dos estados, dos municípios, e também trata dos limites ao poder constituinte derivado decorrente, que a gente vai estudar aqui na nossa terceira aula. Mas vamos lá.
Quando a gente pensa em forma de Estado, há basicamente dois tipos de formas de Estado, dois tipos básicos de formas de Estado, vamos dizer assim. Essas formas de Estado básicas são Estado unitário e o Estado descentralizado. Então, a gente tem o Estado unitário e o Estado descentralizado. Vamos deixar o Estado descentralizado para lá, a gente fala dele depois. Vamos focar aqui no Estado unitário. No Estado unitário, o que caracteriza esse Estado, o que marca esse Estado, é que nele existe apenas uma única esfera de governo, uma única fonte de onde emana o poder, uma única esfera de governo. O que isso significa? Lembrem que eu disse para vocês que forma de Estado é a maneira como o poder é distribuído dentro de um território. Então, quando eu falo que existe uma única esfera de governo, eu estou dizendo que dentro desse território aqui tem uma única esfera de governo regendo todas as relações jurídicas. É como se aqui no Brasil, para te dar um exemplo para ficar fácil, não houvesse nem estados nem municípios, só União. Então existiria uma única esfera de governo aqui dentro chamada União. Não existiria estados, não existiriam municípios, por exemplo. Então essa é a forma de Estado unitário, é uma forma básica. O Estado unitário, ele vai se dividir também. Nós podemos estudar aí algumas formas de Estado dentro do Estado unitário. Quais são elas? A primeira, o professor José Luiz Quadros Magalhães vai chamar de Estado unitário simples. O que é o Estado unitário simples? Estado unitário simples é aquele que possui uma única esfera de governo, beleza, porque é um Estado unitário, mas é um Estado que se caracteriza por não ter nenhuma divisão territorial para fins administrativos. Nada. Pensem num Estado, pensem num território que não possui nenhuma divisão territorial para fins administrativos. Não tem nada. No seu município, por exemplo, existem bairros que são divisões territoriais para fins administrativos. Em Brasília, por exemplo, a gente tem as chamadas cidades satélites, que são regiões, são divisões administrativas aqui dentro do nosso território. Nesse Estado unitário simples, não haveria nenhum tipo de divisão territorial. É muito difícil imaginar isso, é praticamente didático isso, porque mesmo territórios muito pequenos acabam exigindo alguma divisão territorial, sim, para fins administrativos. É muito difícil a gente imaginar que todas as decisões sejam tomadas de um único centro de poder sem nenhuma divisão territorial. Até a Santa Sé, que é um estado tão pequeno, ainda lá você tem alguns lugares que possuem uma administração diferenciada, um pouco mais independente, como a administração da Capela Sistina, do Museu do Vaticano. Você tem algumas divisões ali dentro, que é um estado minúsculo. Então, o Estado unitário simples é mais para fins didáticos mesmo. Difícil a gente imaginar um Estado unitário simples na prática. Retomando aqui então, o Estado unitário é aquele que possui só uma esfera de governo. O Estado unitário simples é aquele que tem uma só esfera de governo e que não tem nenhuma divisão territorial para fins administrativos, nada. Bem, um outro tipo de Estado que nós temos é o chamado Estado unitário desconcentrado. O que é o Estado unitário desconcentrado? E daqui para frente tem vários pelo mundo, todos os tipos que eu falar aqui agora, daqui para frente tem vários pelo mundo. Bem, o que é o Estado unitário desconcentrado? Como Estado unitário que é, ele possui uma única esfera de governo, tem uma única fonte ali de onde emana o poder, uma única esfera de governo. Mas no Estado unitário desconcentrado, ao contrário lá do simples, existem divisões territoriais, sim, para fins administrativos. Existem divisões territoriais. Então, existem bairros, cidades satélites, províncias, departamentos. O nome vai mudar de acordo com o lugar. Mas existem, sim, essas divisões territoriais. Mas atenção, essas divisões territoriais não possuem personalidade jurídica. Essas divisões existem, mas não possuem personalidade jurídica. Além disso, as autoridades ali presentes, as pessoas que estão ali representando o governo, elas não possuem poder para tomar decisões verdadeiramente importantes, verdadeiramente relevantes. São decisões mais simples, decisões mais burocráticas.
eles basicamente atuam como representantes desse poder central. Então, retomando aqui, no Estado unitário desconcentrado, a gente tem uma única esfera de governo, mas possui divisões administrativas. Essas divisões administrativas não possuem personalidade jurídica e as autoridades ali presentes não têm poder para tomar decisões realmente importantes, impactantes. São meros representantes desse poder central. E aqui só competência administrativa, não tem competência legislativa propriamente dita. Vejam só, esse tipo de Estado a gente já vai encontrar bastante pelo mundo. E é um tipo de Estado que, como vocês vão perceber, tem até reflexo dentro da nossa federação, que a gente vai tratar aqui ao longo das aulas. Comigo, olha só, comigo. Nós já vimos, então, que o Estado unitário é aquele Estado que possui uma única esfera de governo, uma única fonte de onde emana o poder. O Estado unitário pode ser simples, aquele que não tem nenhuma divisão territorial para fins administrativos, ou pode ser desconcentrado, aquele Estado que possui sim divisões territoriais para fins administrativos, mas sem personalidade jurídica e com autoridades ali que servem como meros representantes do poder central. O terceiro tipo de Estado unitário é chamado Estado unitário descentralizado. Estado unitário descentralizado. O que caracteriza esse Estado? Olha só, o Estado unitário descentralizado, por ser um Estado unitário, também possui só uma esfera de governo. Também possui só uma única fonte de onde emana o poder, uma única esfera de governo. Mas a diferença é que nesse Estado unitário descentralizado, há divisões territoriais. Mas essas divisões territoriais possuem personalidade jurídica. São pessoas jurídicas, diferentes da pessoa jurídica do ente central. Então, essas divisões territoriais possuem personalidade jurídica, sim, e as autoridades ali presentes, elas recebem importantes delegações administrativas desse poder central, que aqui a gente pode chamar de União. Essas divisões territoriais, então, elas vão receber, sim, competências administrativas importantes, a partir de delegações administrativas desse poder central. Vejam só, elas podem até ter alguma competência normativa, eu não estou dizendo legislativa, no sentido de inovar o ordenamento jurídico, mas alguma competência normativa para poder regulamentar essas competências administrativas que foram delegadas para elas. Mas não vai ter competência legislativa propriamente dita, essa competência para inovar o ordenamento jurídico, isso não vai ter. Então, esses são os três tipos básicos de Estado unitário. O Estado unitário simples, aquele que não tem nenhum tipo de divisão territorial para fins administrativos. O Estado unitário desconcentrado, aquele que tem divisões territoriais sim, mas não tem personalidade jurídica, essas divisões territoriais não têm personalidade jurídica e os representantes ali só são representantes do poder central, não tomam decisões administrativas importantes. E a gente tem o Estado unitário descentralizado. Aqui, essas divisões territoriais existem, possuem personalidade jurídica e, além disso, as autoridades ali possuem competências administrativas importantes porque recebem delegações administrativas importantes do poder central. Bem, vejam, esse é o tipo de Estado unitário. Quando a gente pensa em Estado unitário, a gente está falando que existe uma única esfera de governo, uma única fonte de onde emana o poder. Mas existe também o chamado Estado descentralizado. O Estado descentralizado é aquele que possui mais de uma esfera de governo, mais de uma fonte de onde emana o poder. Olha, não confundir o Estado unitário descentralizado com o Estado descentralizado que eu vou tratar agora. Lá é Estado unitário, uma única esfera de governo descentralizado. Aqui não, aqui é Estado descentralizado, a gente vai tratar deles a partir de agora. No Estado descentralizado, então, eu tenho mais de uma esfera de governo, mais de uma fonte de onde emana o poder. Gustavo, ainda não está claro para mim o que é isso. Olha só, agora talvez fique claro o que eu estou querendo dizer. Nesse quadradinho que eu estou aqui agora, eu estou em Brasília, gravando aqui no TV Justiça, nesse quadradinho que eu me encontro aqui,
Dentro desse pedacinho do território, tem duas esferas de governo atuando. Eu tenho a União e tenho o Distrito Federal. Se eu tivesse fora do Distrito Federal, nesse pedacinho aqui, teriam 3 esferas de governo atuando. União, Estado e município, nesse pedacinho, nesse quadradinho que eu estou aqui. Então, olha aquele conceito, volta lá no início da aula, lembre daquele conceito. Forma de Estado é a maneira como o poder é geograficamente distribuído dentro de um território. Então, dentro desse pedacinho aqui, eu tenho 2 esferas de governo atuando, União e Distrito Federal. Em qualquer outro lugar do país, teriam 3, União, Estado e municípios. O Estado descentralizado, ele vai se caracterizar por isso, por haver mais de uma esfera de governo atuando dentro daquele território onde a pessoa se encontra. Bem, antes de avançar um pouquinho, eu quero mostrar para vocês a relevância desse debate. Eu não tenho dúvida nenhuma que um dos problemas centrais do nosso país é justamente a nossa forma de Estado. Como a gente vai ver, nós somos uma federação quase simétrica. Nós não somos uma federação simétrica, a gente vai estudar esse conceito, mas somos uma federação quase simétrica. E isso causa um problema muito grande de gestão. Imaginem comigo, como que a gente vai tratar o município de São Paulo, cujo PIB do município de São Paulo é maior do que muitos países da América Latina, igual a gente trata o município de Santana de Pirapama, lá perto da minha cidade natal, Sete Lagoas, que é um município minúsculo e que não tem condição de se autossustentar. Como que a gente vai tratar o estado de São Paulo, cujo PIB é maior do que muitos países, inclusive europeus, igual a gente trata o estado do Acre, por exemplo, cujo PIB é um PIB pequeno, depende muito de repasses da União. A nossa forma de Estado precisa se tornar uma forma de Estado mais maleável, para que os governantes consigam tratar desigualmente os desiguais, que ele possa atender melhor esses estados que precisam de mais ajuda e dar mais autonomia para esses estados ou municípios que precisam de menos ajuda. Talvez aumentar a assimetria da nossa federação, como a gente vai ver aqui. Talvez isso resolva, apesar que a federação é uma cláusula pétrea também, como a gente vai ver, isso é um complicador. Mas do jeito que está hoje, tratar todos os estados de forma igual e todos os municípios de forma igual, não funciona num país tão heterogêneo igual o nosso. Então eu estou chamando a atenção para isso, para a gente entender a importância de se discutir as formas de Estado e da gente entender também, aprender essas outras formas de Estado para conseguir chegar num modelo que seja mais adequado ao nosso, nesse país nosso que é tão heterogêneo como a gente sabe. Mas vamos lá. Olha que interessante, será que o Brasil não podia ser algo aqui descentralizado, regional, autonômico, ou mesmo lá o desconcentrado, o unitário descentralizado? Vamos lá, vamos pensar, refletir, para a gente tentar chegar, imaginar um modelo abstrato que seja mais adequado para o nosso país. Retomando aquela classificação que eu disse para vocês, o Estado descentralizado é aquele que possui mais de uma esfera de governo. E um Estado descentralizado muito famoso é o Estado descentralizado regional. Estado descentralizado regional ou italiano. Por que a doutrina trata dessa forma? Porque o melhor exemplo de Estado regional que a gente tem é a Itália. Lá no Estado descentralizado regional ou italiano, como que funciona? Você tem um Estado, esse Estado possui um poder central, que aqui no nosso caso seria a União. Existem divisões territoriais para fins administrativos? Sim. Essas divisões territoriais possuem personalidade jurídica? Também possuem. Elas possuem competências administrativas importantes? Possuem. E o que vai diferenciar aqui o Estado descentralizado regional daquele unitário descentralizado que a gente viu? O que vai diferenciar aqui é que o Estado regional ele possui uma outra esfera de governo também. Essas divisões territoriais possuem capacidade de legislar sobre os assuntos do seu interesse. Por isso que existem 2 esferas de governo. Você não tem só o ente central legislando dentro daquele território. Essas divisões territoriais também legislam sobre os assuntos do seu interesse, lá no Estado regional. Mas atenção aqui, olha só. Olha só, como que funciona?
o poder central, através do Congresso Nacional, do Parlamento, vai criar um estatuto e nesse estatuto vai estar dito quais são as competências que esse ente descentralizado tem. Isso não está previsto diretamente na Constituição daquele Estado, na Constituição Federal daquele Estado. Não, até porque não é uma federação, né? Na Constituição daquele Estado. Não. Na verdade, é o Parlamento, é o Congresso que cria uma lei e nessa lei vai estar previsto o Estatuto daquela região. Isso é interessante porque você tem algumas regiões na Itália muito autônomas, por exemplo, a Ilha da Sicília, são bastante autônomos, até por questões históricas. E você tem outras regiões dentro da Itália que não têm essa autonomia toda, porque o Congresso Nacional não deu essa autonomia através de uma lei do Congresso Nacional, do Parlamento, que criou o Estatuto daquela região. Então, para a gente fechar aqui, o Estado regional italiano é um Estado descentralizado. Existe mais de uma esfera de governo ali, dentro daquele território. Naquele pedacinho ali daquele território, tem dois governos atuando, o governo central e o governo regional. Essas divisões territoriais possuem personalidade jurídica, são divisões territoriais que possuem competências administrativas importantes e possuem também competências legislativas importantes. Essas competências legislativas não vêm direto da Constituição deles, Constituição do Estado deles, mas sim de uma lei do Congresso Nacional, do Parlamento, que cria um estatuto para aquela região específica. Será que não seria melhor o Brasil adotar algo assim? Poder tratar desigualmente os estados desiguais que aqui temos? Bem, vamos lá. Outro tipo de estado descentralizado que nós temos é o chamado estado descentralizado autonômico, ou espanhol. Espanhol por quê? Porque o melhor exemplo de estado autonômico do mundo que nós temos é a Espanha. Esse estado é interessantíssimo e ele foi criado depois do fim do regime de Franco lá na Espanha, em 1978, e era necessário criar uma forma de estado que atendesse a todas aquelas regiões do país, que são regiões, às vezes, muito diferentes. Eu falo que aqui no Brasil a gente tem um simplificador, que é o fato de sermos praticamente todos uma nação só e falarmos a mesma língua e termos uma mesma história. E temos um dificultador, vamos dizer assim, que é a heterogeneidade do nosso território, do ponto de vista econômico e social. Lá na Espanha, eles têm algo que dificulta muito, que é a existência de nações diferentes dentro daquele território, com histórias diferentes e até línguas diferentes dentro daquele território. Então, foi preciso criar uma forma de Estado que atendesse a todos. Lá na Espanha, foi criado, então, o chamado Estado autonômico. O Estado autonômico, ele se caracteriza, aliás, só uma curiosidade, há a doutrina que diz, e eu acho que tem razão, que a Espanha hoje só é o único país ainda por conta dessa forma de Estado, que garante uma autonomia enorme para essas regiões e por conta da monarquia, já que todos os espanhóis, de uma forma geral, reconhecem o rei como o rei deles. Então, isso é fundamental para que a Espanha continue sendo o único país como é hoje. Vejam, no Estado descentralizado, autonômico ou espanhol, existem divisões territoriais dentro daquele Estado. Essas divisões territoriais possuem personalidade jurídica e competências administrativas importantes. Beleza. Essas divisões territoriais também possuem competências legislativas importantes. Eles legislam sobre os assuntos dos seus interesses. Mas qual é a diferença do Estado regional ou italiano do Estado autonômico ou espanhol? A grande diferença aqui é que no Estado autonômico são as divisões territoriais que criam o seu estatuto. Lá no Estado regional, ou italiano como a gente viu, é o Congresso Nacional, o Parlamento, que elabora aquele estatuto e diz para aquelas regiões quais as competências que eles vão ter. No Estado autonômico, não. No Estado autonômico é a própria região que cria o seu estatuto, dizendo de que forma ela quer ser, quais as competências que ela quer ter, e submete aquele estatuto ao parlamento. Esse estatuto vai ser aprovado pelo parlamento desde que não contrarie princípios básicos da Constituição Espanhola. Então,
Então, olha como o movimento é inverso. Lá no Estado regional italiano, essa autonomia, vamos dizer assim, dessas regiões, parte do Congresso, do Parlamento, para as regiões. Aqui no Estado autonômico, o caminho é inverso. São as regiões que criam esses estatutos, e submetem ao Parlamento, que vai aprová-los desde que esses estatutos não contrariem a Constituição Espanhola. Então, vejam, para a gente poder fechar aqui, então, o Estado descentralizado, regional ou italiano, é esse que as próprias regiões, essas regiões existem, mas elas possuem estatuto que é dado pelo próprio Congresso Nacional ou Parlamento, e o Estado descentralizado autonômico ou espanhol, que é aquele Estado cujos estatutos são elaborados pelas próprias regiões, mas essas regiões elaboram os estatutos, submetem ao Congresso Nacional, ao Parlamento, que vai aprovar ou não o estatuto de acordo com os princípios ali da Constituição Espanhola. Também acho que o Brasil poderia pensar em algo assim, seria, sem dúvida alguma, algo bastante interessante para a gente. A terceira forma de Estado descentralizado é o chamado Estado federal, que a gente vai estudar aqui agora. Mas antes da gente partir para o Estado federado, vamos para o nosso quiz, para a gente fixar o que a gente viu até agora. Qual é a alternativa correta? Letra A. No Estado unitário desconcentrado simples, as divisões territoriais para fins administrativos recebem importantes delegações do ente central. Letra B. No Estado regional, os entes descentralizados retiram suas competências diretamente da Constituição Federal, independentemente da vontade do Parlamento. Letra C. O Estado unitário se caracteriza por possuir uma única esfera de governo. E a letra D. No Estado descentralizado autônomo ou autonômico, a mesma coisa, as competências dos entes regionais dependem, sobretudo, de uma concessão do ente central. É falso, porque no Estado descentralizado autônomo ou autonômico, essas competências decorrem de um estatuto que é criado pelas próprias regiões descentralizadas. E o Congresso Nacional, o Parlamento, vai lá e aprova esse estatuto. Então, não depende, sobretudo, dessa concessão do ente central, mas dessa organização aí dessas regiões. Resposta certa, letra C. Bem, meus amigos, tudo que eu falei até agora é para a gente entender o que não é uma federação. Então, agora a gente chegou no ponto mais importante aqui da aula, que é a gente entender, conseguir definir o que é uma federação de estados, como a gente tem aqui no Brasil. Vejam só, quando a gente pensa na federação, a primeira coisa é que ele é uma forma de estado descentralizada. Se é descentralizado, eu estou dizendo que existe mais de uma esfera de governo dentro daquele território. Só você lembrar daquele meu exemplo. Eu estou aqui no Distrito Federal, dentro desse pedacinho aqui tem União e tem Distrito Federal, regendo as minhas ações aqui nesse pedacinho do território. Se eu tivesse em qualquer outro estado da federação, haveria 3, União, Estado e município. Então, é um estado descentralizado. Esse estado descentralizado possui divisões territoriais para fins administrativos? Possui. A gente tem os estados, tem os municípios. Essas divisões territoriais possuem personalidade jurídica? Sim. Cada estado-membro, cada município é uma pessoa jurídica diferente. Essas pessoas jurídicas, esses entes regionais, eles possuem competências administrativas e legislativas importantes? Sim, tem competências administrativas e legislativas importantes. Gustavo, mas o que vai diferenciar, então, o Estado federal de todos os outros que a gente viu até agora? O que vai diferenciar a federação do Estado regional italiano, do Estado espanhol autonômico? O que vai diferenciar? Meus amigos, percebam, toda vez que alguém falar com você sobre federação, você tem que lembrar que não existem 2 federações iguais no mundo. Para cada federação existe um Estado federado diferente. A gente diz isso também do parlamentarismo, que não existem 2 parlamentarismos iguais. Federação é a mesma coisa, não existem 2 federações iguais, elas são sempre diferentes. A daqui é diferente da do Canadá, que é diferente da americana, é diferente da alemã, cada federação é uma.
Porém, algumas características obrigatoriamente vão estar presentes. Então, se você encontrar todas essas características num único estado, você vai poder afirmar, ali há uma federação de estados. E quais características são essas? A primeira característica importante de um estado federado é a sua indissolubilidade, ou vedação do direito de retirada, ou vedação do direito de secessão. O Estado federado, ele se caracteriza por ser indissociável, e a Constituição, lá no artigo 1º, já diz isso. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel de Estados, Distrito Federal e municípios. Então, é uma união que não pode terminar nunca, é vedado o direito de secessão, é vedado o direito de retirada. Eu sempre digo para os meus alunos que, às vezes, o aluno é um pouco ansioso para conhecer aquela regrinha, aquela exceção, aquela última jurisprudência, mas é importante a gente entender os princípios, porque é a partir dos princípios que a gente consegue construir as nossas respostas. Eu lembro, por exemplo, de uma questão que eu enfrentei na minha prova oral, lá na Procuradoria de Goiás, há muito tempo. Um abraço para todo mundo de Goiânia que estiver assistindo essa aula, que eu adoro Goiás, adoro Goiânia. E uma pergunta que me fizeram na prova oral foi a seguinte: doutor, qual é a diferença entre uma federação de estados e uma confederação de estados? Sorteou lá o meu tema e caiu para mim estado membro. E uma pergunta que me fizeram foi essa: qual é a diferença de uma federação de estados para uma confederação de estados? A primeira diferença básica é essa: indissolubilidade. A federação é um vínculo indissolúvel. Na federação não existe o direito de retirada. Essa é uma diferença marcante do Estado federado para a confederação de Estado. A confederação é formada por estados soberanos que a qualquer momento podem se retirar daquela confederação. Tudo bem, pode haver inclusive sanções internacionais em caso de retirada de algum país dessa confederação. Pode haver até algum tipo de sanção internacional, mas aquele estado soberano pode deixar a confederação a qualquer momento. Já numa federação, isso não existe. A federação é sempre formada por um vínculo indissolúvel de estados e, no nosso caso, também de municípios. Bem, essa é a primeira característica, então. A segunda característica marcante de uma federação, toda federação a gente vai ver isso, é a autonomia. A autonomia marca a federação. A autonomia de quem? Desses entes regionais. A gente vai estudar na próxima aula que a federação, ela pressupõe a diferença. A federação, ela pressupõe que esses estados-membros queiram continuar sendo diferentes uns dos outros. E por isso que eles ganham autonomia. Eles ganham autonomia para que eles possam reger os assuntos dos seus interesses de acordo com o que eles querem, de acordo com a vontade deles. Então, todo ente dentro da federação, que faz parte dessa federação, possui autonomia. Mas que autonomia é essa? Bem, a primeira autonomia nós chamamos de autonomia política. O que é autonomia política? A autonomia política é a capacidade de se auto-organizar. É a capacidade de decidir sobre a sua própria auto-organização. E também a capacidade de legislar sobre os assuntos do seu interesse. Então, essa é a primeira, né? Essa é a primeira. A autonomia política, tá? O que é autonomia política? É a capacidade de se auto-organizar da maneira como quiser e também a capacidade de legislar sobre os assuntos do seu interesse. Além da autonomia política, esses entes federados também possuem a chamada autonomia financeira. O que é autonomia financeira? Isso aqui é como minha mãe brincava, né? Comigo, brinca ainda, né? Que quanto comer do meu feijão morar debaixo do meu teto, quem manda sou eu, né? Essa é uma verdade. Então, assim, autonomia pressupõe capacidade financeira. Autonomia pressupõe que você tenha a capacidade de se manter, de se bancar. Então, como a gente pode definir a autonomia financeira? É a capacidade de arrecadar os seus próprios recursos e de decidir a forma como gastar. Você que tem autonomia financeira, que trabalha, você adquire o seu próprio recurso e você decide como vai gastar.
A autonomia financeira dos estados é a mesma coisa. O estado possui lá as suas competências tributárias, ele possui outras formas de receita e ele decide como vai gastar esses recursos a partir das suas leis orçamentárias. Então, autonomia política, autonomia financeira. E, por fim, todo ente federado possui a chamada autonomia administrativa. O que é a autonomia administrativa? É a capacidade de gerir os seus recursos humanos e os seus recursos materiais. É a capacidade de decidir, eu vou comprar um imóvel, eu vou vender esse imóvel, eu vou fazer um concurso para servidor público, eu vou dar para esse servidor público tais e tais direitos, eu vou exonerar esse servidor, eu vou nomear, vou ter um regime próprio aqui de aposentadoria ou não. Isso tudo é capacidade de gestão, tanto da parte humana, quanto da parte material daquele Estado-membro. Então, voltando aqui, a gente está falando das características que marcam uma federação. Quando a gente pensa nessas características que vão marcar uma federação, a primeira que vem à cabeça da gente, indissolubilidade, vedação do direito de retirada, impossibilidade de secessão, de sair. A segunda característica que vai marcar uma federação é a autonomia desses entes federados. Essa autonomia é política, capacidade de se auto-organizar e legislar sobre os assuntos do seu interesse. Essa autonomia também é financeira, capacidade de arrecadar os seus próprios recursos e de decidir como gastá-los. E essa autonomia também é administrativa, capacidade de gerir os seus recursos humanos e também materiais. Mas olha só, você deve estar se perguntando, Gustavo, entendi, até aqui tudo certo, entendi, mas veja, no estado regional e no estado autonômico, aquelas regiões, aquelas divisões administrativas, elas também também é uma forma de estado indissolúvel? Ali também há a vedação do direito de retirada? Sim. Aquelas regiões autônomas, tanto da Itália quanto da Espanha, no estado regional italiano, no estado autonômico espanhol, aquelas regiões também não podem deixar o estado da maneira como elas quiserem. Gustavo, essas divisões territoriais, lá no estado regional e lá no estado autonômico, elas também têm autonomia? Olha, vou dizer para vocês que talvez até bem mais, talvez não, com certeza, bem mais do que na nossa federação. Lá, eles têm uma autonomia muito maior do que os nossos estados-membros possuem aqui, principalmente no estado italiano, no estado espanhol, autonômico. Lá naquelas regiões autonômicas ou autônomas da Espanha, há autonomia, capacidade de decidir sobre os seus assuntos de uma maneira muito maior até do que os estados-membros e os municípios possuem aqui no Brasil, que são entes federados. Então, qual é a característica aqui que vai diferenciar a federação do estado regional e do estado autonômico? Qual é essa característica que vai diferenciá-los? Vejam, essa característica aqui, meus amigos, só a federação tem. E isso é muito importante para a gente entender o que é uma federação. Essa característica é a seguinte: os entes federados, eles retiram suas competências diretamente da Constituição Federal. É a Constituição Federal que define qual é o grau de autonomia que cada ente da federação possui. Lá no estado regional ou italiano, o parlamento elabora o estatuto, diz qual vai ser a autonomia daquela região e atribui essa autonomia através de uma lei infraconstitucional do parlamento. Lá no estado autonômico espanhol, as regiões elaboram seus estatutos, dizem qual é o grau de autonomia que elas querem ter e submetem isso ao parlamento, que por uma lei infraconstitucional aprova ou não aquele estatuto. Na federação não é assim. Na federação, todos os entes federados retiram suas competências diretamente da Constituição Federal. É por isso que nós podemos dizer que numa federação, gente, não existe hierarquia entre União, Estados, DF e município. O município mais simples do país pode impetrar um mandado de segurança contra a União, lá no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, e vencer esse mandado de segurança e ganhar aquela disputa jurídica. Por quê? Porque assim como as competências da União estão estabelecidas na Constituição Federal, as do município também.
Isso faz com que não haja hierarquia entre eles. O que há são graus diferentes de competência, são distinções de competência entre eles, mas eles estão no mesmo plano porque acima deles está a Constituição. Graças a isso, a Constituição Federal vai atribuir a esses entes federados o chamado poder constituinte decorrente, que é o poder que esses entes federados têm de elaborar as suas próprias constituições. Eles sequer estão submetidos à própria Constituição apenas, né? À própria Constituição Federal. Eles estão submetidos também a um poder constituinte decorrente que é próprio desses entes que formam a Federação de Estados. E aí a gente vai ver aqui hoje umas discussões importantes sobre o município. A gente vai ver isso mais para frente, porque algumas dessas características marcantes de um ente federado, o município talvez não se adeque totalmente a isso, apesar da maioria da doutrina falar que o município é um ente federado, mas a gente discute isso um pouquinho mais para frente. Então, retomando aqui, meus amigos, para a gente fechar essa parte. Você vai encontrar uma federação, eu disse para vocês que para cada federação do mundo existe uma federação diferente, mas essas características você sempre vai encontrar, e quando encontrar você pode afirmar, aqui existe uma federação. Quais são essas características? Primeiro, indissolubilidade, vedação do direito de secessão. Segundo, autonomia política, financeira e administrativa. E terceiro é a chamada capacidade de tirar essas competências diretamente da Constituição Federal. Essa autonomia não é dada por uma lei, essa autonomia é dada pela própria Constituição, que define qual é o grau dessa autonomia, o que faz com que esses entes não sejam diferentes do ponto de vista hierárquico entre si. Todos estão no mesmo plano com a Constituição acima deles. Isso também vai fazer com que esses entes federados, o município é um pouquinho mais complexo, a gente vai ver, mas esses entes federados possuem o chamado poder constituinte decorrente. Esse poder constituinte de se autoconstituir através de uma Constituição própria. Essas características, então, vão marcar uma federação de Estado. Bem, para a gente poder fixar isso aqui, para ver se vocês entenderam exatamente quais são essas características, vamos ao nosso último quiz dessa aula. A forma federativa de Estado não possui como característica a garantia de soberania aos entes regionais. Bem, essa alternativa realmente está errada. Por quê? Na federação, os entes regionais possuem autonomia, eles não possuem soberania. A gente trata da diferença entre esses conceitos também nas próximas aulas. Mas, como eu disse para vocês, o que caracteriza a federação é a existência de autonomia aos entes regionais e não de soberania, como a gente vai ver. Letra B, indissolubilidade. Sim, a forma federativa de Estado é indissolúvel. Há aqui a vedação do direito de secessão, ou vedação do direito de retirada. A federação é indissolúvel, essa é uma característica da federação, está correto. Letra C, autonomia dos entes regionais, perfeito. Não é soberania, é autonomia. Os entes regionais possuem autonomia política, financeira e administrativa. Essa também é uma característica da federação. E letra D, os entes federados possuem competências pré-fixadas pela própria Constituição Federal. Certo, essa é uma característica importante. A autonomia é dada pela própria Constituição e não por uma lei infraconstitucional do Parlamento. E isso vai, inclusive, diferenciar a federação lá do Estado autonômico e do Estado regional. Então, a resposta do nosso quiz é a letra A, porque não é uma característica da federação a garantia de soberania aos entes regionais, já que eles possuem autonomia, não possuem soberania. Vamos tratar já da distinção desses conceitos, soberania e autonomia. A soberania, ela pertence ao todo. A soberania pertence ao Estado brasileiro, enquanto país. Nós dizemos soberania porque
do ponto de vista jurídico, e aí deixando um pouco de lado o direito internacional, porque aí ganha em complexidade o que eu vou falar agora, mas do ponto de vista jurídico, pelo menos de legislação nacional, vamos dizer assim, não existe nenhum poder nem acima e nem abaixo dessa soberania que possa fazer frente a esse poder soberano. Então, sempre que a gente pensa em soberania, é isso, essa capacidade absoluta de decidir sobre os assuntos que são do seu interesse, não havendo nenhum poder acima e nem abaixo daquele ente soberano. E a soberania aqui pertence ao Estado brasileiro, ao país Brasil, e não a cada um dos entes federados. Então, a gente fala soberania, é importante a gente entender que não existe meia soberania, não existe soberania em parte. Soberania, a doutrina vai tratar, em sua maioria, como um conceito absoluto. Ou aquele ente é soberano ou ele não é. Não existe meia soberania. A autonomia é um conceito diferente. A autonomia significa que aquele ente ele tem a capacidade de decidir sobre os assuntos do seu interesse. Ele tem capacidade de legislar sobre os assuntos do seu interesse. Ele tem capacidade de decidir, do ponto de vista administrativo, o que fazer com seus recursos humanos e materiais. Mas ele não é soberano, porque acima dele existe um poder. Que poder é esse? A Constituição Federal. Acima de cada ente autônomo dentro da federação, existe um poder maior, que é a Constituição Federal, que está acima de todos eles, como a gente vai estudar aí na próxima aula. Então, soberania e autonomia são conceitos inconfundíveis. A soberania pertence ao todo, a autonomia é de cada uma das partes que compõem o ente federado. Bem, então vamos entender bem os conceitos aqui que a gente estudou na nossa aula. Vejam, primeiro, comecei a aula dizendo que o Brasil adota como forma de Estado a federação. Isso está lá no artigo 1º da Constituição. Forma de Estado é a maneira como o poder é distribuído dentro de um território. É a distribuição geográfica desse poder dentro do território. Aqui a gente adotou como distribuição geográfica desse poder dentro do território a federação. Forma de Estado não se confunde com forma de governo. Na forma de governo a gente tem a república e a monarquia. Também não se confunde com o sistema de governo. No sistema de governo a gente tem basicamente um presidencialismo e o parlamentarismo. No mundo ocidental é basicamente isso aí que a gente vê. Não, forma de Estado é uma coisa diferente. Forma de Estado é a maneira como o poder é distribuído dentro do território. A distribuição geográfica desse poder. Eu disse para vocês também que há dois tipos básicos de formas de Estado. A gente tem a forma de Estado unitário e a forma de Estado descentralizado. Na forma de Estado unitário, há uma única esfera de governo. Dentro daquele pedacinho do território, tem só um governo atuando ali. Já no Estado descentralizado, eu tenho mais de uma esfera de governo atuando dentro daquele pedacinho do território. O Estado unitário, aquele que possui uma única esfera de governo, pode ser simples, desconcentrado ou descentralizado. Simples, desconcentrado ou descentralizado. No Estado unitário simples, não existem divisões territoriais para fins administrativos, nada. Todas as decisões são tomadas ali daquele poder central sem nenhum tipo de delegação mínima que seja dentro do território. Não tem divisão territorial nenhuma para fins administrativos. Esse é o Estado unitário simples, que é mais para fim didático, que é difícil a gente imaginar na prática. Bem, a gente tem também o Estado unitário desconcentrado, aquele que tem divisões territoriais para fins administrativos, mas sem personalidade jurídica e também sem a capacidade de receber competências administrativas importantes. Os entes ali, os representantes ali que estão ali naquela região, naquela divisão territorial, servem como mero representante do poder central. E por fim a gente tem o chamado Estado unitário descentralizado. Aqui tem divisões territoriais, sim, com personalidade jurídica, e essas divisões territoriais têm representantes que recebem importantes delegações do poder central. Delegações aqui administrativas, legislativas não. Bem, além do Estado unitário, a gente tem o chamado Estado descentralizado, regional ou italiano, aquele Estado que essas divisões territoriais com personalidade jurídica possuem competência legislativa, funcionam como outra esfera de governo, porém
Essas divisões territoriais possuem essa capacidade legislativa a partir de uma lei do Congresso Nacional e não da própria Constituição. É o Congresso, o Parlamento, que dá a eles essas competências a partir de uma lei do Parlamento. A gente tem também o chamado Estado descentralizado autonômico, em que as próprias regiões elaboram seus estatutos e submetem ao Parlamento, que vai aprovar os seus estatutos, dando a eles autonomia. E a gente tem também, por fim, o chamado Estado federado, que é aquele Estado que se caracteriza pela indissolubilidade, pela autonomia dos entes federados e pelo fato de que esses entes regionais retiram suas competências diretamente da Constituição Federal, ganhando com isso até o poder constituinte decorrente, como a gente vai estudar aí nas próximas aulas. Bem, agradeço a atenção a essa aula e até a próxima. Tchau! Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail pra gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou reveja as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.